Bom, no vídeo de hoje quero falar assim com vocês sobre o novo patrocinador da Raposa para a sequência da temporada, qual que é essa empresa e também assim, no caso, informações dessa nova parceria entre o Cruzeiro e essa empresa que assim, já era de se esperar que teria um anúncio que eu venho falando para vocês desde o final do mês de julho. Quero falar também sobre a vitória importantíssima da Raposa ontem, uma análise assim do jogo e quantos pontos faltam para o Cruzeiro assegurar matematicamente a volta à primeira divisão. E além disso, o Pesolano muito orgulhoso dos jogadores e falou um pouco sobre, no caso, a ansiedade para vencer o jogo de ontem, que acabou prejudicando o Cruzeiro de não ter feito um resultado um pouco mais tranquilo ou ter aproveitado as chances ainda no começo da partida. Mas antes de começarmos, aproveite para deixar seu like e também se inscrever no nosso canal, ajudar nós a chegarmos nessa marca de 35 mil inscritos e 500, que é a nossa meta até o final desse mês de setembro, beleza? O salve de hoje é para duas pessoas que comentaram no meu vídeo de ontem de tarde, só lembrando que ninguém acertou o placar que seria de 1 a 0, tá? A maioria da galera colocou aí muitos 3 a 1, 3 a 0, 2 a 1, mas às vezes assim vou mandar o salve aqui. Primeiro é para o Cizenando Cavalcante, ele foi um dos primeiros a comentar, muito obrigado aí, um abraço para você. O outro é para o André GF, enfim, valeu demais aí também, André, por ter comentado. Caso você queira aparecer aqui nos próximos dois vídeos que eu vou postar ainda hoje, um às 5h30 e outro às 7h30, deixa aqui embaixo nos comentários o seu nome, a sua cidade, que tem grande chance de você também aparecer aqui em nosso canal. Só antes de darmos sequência aqui no conteúdo, tem um recado da Robotip, onde assim, se eu te dissesse que por apenas R$50 você poderia ter um robô, um software para apostar por você, você acreditaria em mim? Essa é a proposta da Robotip, onde por lá você vai ter toda essa automatização das suas apostas. Por exemplo, ali selecionando as melhores opções por exemplo, das melhores cotações, número de faltas, cartões amarelos, número de escanteios, vitórias de determinadas equipes, tudo isso você vai receber esse relatório e escolher onde o robô vai apostar por você, para não ficar perdendo muito tempo, analisando assim as opções. Então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição da Robotip, além também desse QR Code, onde você vindo por aqui, você vai ter 20% de desconto nessa sua compra. Bom, quero começar falando sobre esse jogo do Cruzeiro ontem contra a equipe do Operário e o que foi, no caso, o roteiro da partida, onde assim, eu já gostei por conta da formação, o Cruzeiro ali jogando com o Bruno Rodrigues e o Jajá, no caso ali o Bruno fazendo um papel pelo lado direito, juntamente com o Jajá nessa posição, e no lado esquerdo do campo o Cruzeiro tendo o Matheus Bidu e o Daniel Júnior caindo ali também pelas beiradas. É claro que teve algumas mudanças e os jogadores alternando no decorrer da partida, porém eu achei uma formação bem interessante que o Paulo Pesolano pôs para jogo. Você vê que no primeiro tempo o Cruzeiro criou sim algumas oportunidades e que, no caso, faltou ali um pouco mais de objetividade, porque dava para ter feito um placar tranquilo, próximo do que foi aquele jogo contra o Náutico, ele tinha uns 3, 4 a 0, porque você via que o Cruzeiro estava chegando muito fácil dentro da área, porém, depois ali, aos 17 minutos, quando teve aquela substituição do árbitro, o árbitro sentiu ali a posterior e não estava conseguindo mais voltar a apitar a partida, entrou o quarto árbitro e nesse tempo ali foi 7 minutos de pausa. O Cruzeiro ficou, acho que deu uma esfriada ali no jogador, que é natural, e o técnico do Operário foi muito esperto porque ele, no caso, fez uma linha de marcação de 5 meio-campistas na segunda faixa do meio de campo, colocando ali como se fossem os 3 volantes e os 2 alas para marcar. Aí realmente complicou demais para o Cruzeiro, que ficava tocando muita bola e pouca objetividade. Eu acho que de passes ali que eu vi o Zé Ivaldo tocando pro Lucas Oliveira e o Lucas Oliveira devolvendo o passe pro Zé Ivaldo na zaga, se eu não me engano foi umas 10, 15 vezes ali tranquilamente, tá? Algo que é muito atípico, porque você vê que não tinha espaço nenhum pelos lados do campo. O Operário tem crédito nisso, mas igual o Paulo Pesolano disse, agora eu quero destacar aqui para vocês, a ansiedade que o Cruzeiro tava, para fazer esse gol, tanto que no final ali do primeiro tempo ficou muito estressado com a arbitragem, que estava, vendo claramente os jogadores do Operário fazendo cera, e foi importante o Cruzeiro, mesmo não jogando muito bem na reta final do primeiro tempo, abrir o placar, numa saída de bola do zagueiro adversário, no caso o Neto aí, aquele volante mesmo, que quase acertou com o Cruzeiro, no final do ano passado, ele acabou sendo desarmado pelo Felipe Machado. O Felipe Machado deu o passe para o Bruno Rodrigues na ponta direita, e o Bruno de primeira tocou para o Edu, um belo passe, e o Edu, sim, sem goleiro, só tocou para fazer seu 19º gol pelo Cruzeiro, e foi importantíssimo, porque meio que obrigou o Operário a sair um pouco mais para o jogo. Gol assim muito bem trabalhado, uma pressão assim que a Raposa faz, com as linhas muito altas de marcação, e eu até observei isso, depois que o Cruzeiro fez o gol, que começou a deixar o Operário com a bola, e eles que se viram, sabe? Você pode ver que claramente ali o Operário estava meio perdido com o que fazer com a bola, porque não é um time que está tão acostumado a sair jogando, e o Cruzeiro ali com uma linha de 3, 4 atacantes
marcando os defensores. Então estava muito complicado para a equipe do Operário chegar, que criou algumas opções, como por exemplo ali no caso com o Gabriel e com, no caso, o centroavante deles, o Brandão, que teve algumas oportunidades também em algumas falhas de marcação do Cruzeiro. Poderia ter feito um gol tranquilamente ali, mas teve pouquíssimas oportunidades, tanto que foi apenas 8 chutes no decorrer do jogo. No segundo tempo o Cruzeiro fez algumas alternativas, algumas alterações, né? O Paulo Pezzolano colocando alguns jogadores dos 5 que entraram, no caso o William Oliveira, no caso ali o Luvanor, Giovani, Leonardo Paes, o Pedro Castro e o Chay. Eu não gostei muito da atuação de nenhum não que entrou aí, tá? Acho que o Luva teve algumas chances ali de chutar pelo lado esquerdo do campo, acabou não aproveitando, e os outros ali entraram, mas um tempo muito curto, não deu para ter uma grande avaliação. Ao menos o Chay voltando a jogar desde aquela partida contra o Grêmio, no caso, na Arena do Grêmio, que ele não vinha sendo relacionado. Enfim, o Cruzeiro foi assim um time que marcou muito em cima, teve algumas chances de fazer um placar um pouco mais tranquilo, acabou parando no Vanderlei, aí, o bom goleiro da equipe do Operário, e no caso, mesmo com um resultado magro, era o que importava, pelo menos uma vitória nessa sequência de 2 jogos, né, jogando dentro de casa, até porque o Operário é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, e eu gostei das atuações individuais do Daniel Júnior, do Zé Ivaldo, acho que jogou bem também, Bruno Rodrigues, o Edu lá na frente também, e o William Oliveira voltando ao time titular por conta da suspensão do Neto Moura. E até mesmo essa falta de criatividade no meio de campo, eu daria assim, pela falta, né, do Neto Moura, que não estava jogando essa partida, ele que tenta um passe um pouco mais de profundidade, um pouco mais de ousadia, e não tivemos esse jogador por conta dele ter levado o 3º cartão amarelo. O Cruzeiro chegou aí então a 62 pontos, festa da torcida e dos jogadores, né, depois do jogo aí, porque é um resultado que praticamente assegura o Cruzeiro na primeira divisão, matematicamente só se tiver uma vitória aí contra o CRB e contra o Vasco, CRB no próximo sábado e o Vasco quarta-feira, dia 21, aí sim vai assegurar, né, no caso o acesso a Série A. Então o Cruzeiro com uma vantagem no total de 11 pontos para o Bahia, segundo colocado, e tem hoje 21 pontos de vantagem para o Londrina, que não jogou. Londrina, se tropeçar também, o Cruzeiro pode abrir 21 pontos para o 5º colocado. Na minha cabeça também já subiu, tá? Desde aquele empate contra o Criciúma, uma vitória sim para coroar esse ano absurdo do Cruzeiro, né, na atual temporada. Mas eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você achou dessa partida? Anota aí para cada jogador. E lembrando que hoje ainda tem, nessa sequência da rodada, jogos do Grêmio, Vasco, Londrina e também da equipe do CRB. Então vamos ficar atento aí. Deve ter algumas alterações na tabela para as próximas rodadas. Dando sequência aqui no vídeo, quero falar sobre esse novo patrocinador no Cruzeiro, que assim, no caso, que vai patrocinar a gola da camisa do Cruzeiro, mas ontem estava aqui acima do peito, no caso para ser a primeira partida como oficial nesse jogo contra o Operário. O uniforme aí amarelo ficou bom, a empresa Giro Agro, que é no caso a nova patrocinadora do Cruzeiro para a sequência da temporada. Até pensei que iria ficar nesse espaço aqui em cima, que a Cotton saiu, né, desde o final de julho eu falei para vocês que acabou o contrato deles, o Cruzeiro não anunciou nenhuma empresa e chegou a Giro do Agro, mas ela vai ficar no caso na gola da camisa do Cruzeiro. Então achei interessante aí esse novo patrocinador, achei uma empresa aí que tem também, né, muita seriedade, que até o Lenin Franco comentou um pouco sobre isso, falando sobre a expectativa de chegar um novo patrocinador para ter esse substituto. Ficou bom ali também, não vai ficar atrapalhando bastante aqui na gola da camisa, não é aquele símbolo muito grande, ou por exemplo que alguma coisa diferente ali que vai deixar o uniforme feio, muito pelo contrário, achei bacana também. E lembrando que essa atitude foi divulgada só na hora do jogo mesmo, tá? Tanto que eu vi primeiramente nos stories do Rômulo, que até mesmo se alguém soubesse, o Rômulo aposentou, porque ontem mesmo ele nem estava no Mineirão, em alguns jogos ele não está mais sendo relacionado, acho que desde aquele jogo, se não me engano, contra o Londrina, acho que ele jogou 65 minutos, ele não tem mais sido relacionado e deve fazer parte da comissão do Ronaldo, tá? Eu devo trazer um vídeo aqui nessa semana falando sobre isso. Então o Romulo postou lá, né, falando sobre a nova parceira do Cruzeiro, alguns minutos antes da bola rolar. E eu vi assim o novo patrocinador e vi também, né, no caso, o Cruzeiro colocando isso nas redes sociais. E o Lenin Franco falou um pouco sobre isso, sobre a empresa, abre aspas. A Giro Agro chega em um momento muito especial desse processo de reconstrução e ter parceiros com credibilidade e que know-how deles nos ajuda a acelerar esse processo. Que só lembrando, além de, no caso, ser a patrocinadora do Cruzeiro, vai aparecer em algumas placas nos jogos do Mineirão, no Brasileirão, além também atrás, né, das entrevistas, ter o símbolo da empresa e vai ajudar o Cruzeiro a cuidar, né, da grama da Toca da Raposa e também nos jogos no Mineirão. Então uma empresa assim muito interessante do agronegócio, acho interessante também o segmento e eu vejo assim que é uma boa parceira. A primeira, no caso, que o Ronaldo negociou desde quando ele assumiu o clube, né, porque teve apenas ali a chegada para o time
feminino, que foi a Gerdau na vaga dos supermercados BH para o patrocínio Master, mas no time principal ainda tinha contrato com empresas vigentes ainda da época do Sérgio Rodrigues. Eu achei interessante, quero que você deixe aqui embaixo o que você acha desse novo parceiro da Giro do Agro e se você, né, já tinha ouvido falar dessa empresa. E só lembrando que não temos informações ainda de duração de contrato, tá? Possivelmente deve ser divulgado nessa semana e também os valores, ainda mais agora sendo uma empresa muito difícil ter acesso aos números divulgados. E até meu irmão lembrou aqui também que é uma empresa que patrocina alguns jogos da Série A, tá? Do Campeonato Brasileiro, então é uma empresa aí bem séria, quem tá entrando agora em 2022 nesse rumo, né, agora do futebol. E bom, para terminar aqui, quero falar sobre o Paulo Pezzolano, que comentou um pouco sobre essa vitória do Cruzeiro ontem, né, e citou assim o orgulho pelo acesso praticamente assegurado e assim a ansiedade para a matemática confirmar esse acesso à Série A do Cruzeiro, onde o técnico uruguaio, depois da partida, foi perguntado sobre vários assuntos. Eu destaquei aqui esse trecho importante, onde ele falou sobre os jogadores, abre aspas, os jogadores do Cruzeiro deram em campo o máximo como em todos os jogos e tivemos o resultado, era o mais importante. Parabéns aos jogadores e eu fico muito orgulhoso no caso dos atletas, porque no começo do ano, até aqui, né, no caso, tem feito um excelente trabalho e agora é descansar, seguir melhorando, porque ainda faltam 9 partidas, fecha aspas. E assim, ele voltou, né, a mencionar esse fato da ansiedade do Cruzeiro fazer um gol ali, né, assegurar essa vitória, que foi assim no duelo contra o Criciúma, acabou levando um gol muito besta, né, na primeira etapa ali, que acabou complicando o Cruzeiro de conseguir um resultado mais positivo, e também agora nesse jogo aí contra o Operário, você vê que o time estava um pouco ansioso para fazer 1-0, jogando dentro de casa, com a ajuda do seu torcedor, que até mesmo teve algumas oportunidades que acabou desperdiçando. E ele ainda falou um pouco mais sobre essa partida e disse o seguinte, abre aspas, foi mais um jogo duro e os últimos jogos foram bastante duros, né, por tudo que falamos. A ansiedade da equipe de saber que está perto do acesso, jogando em casa, e se ganharmos vamos ficar mais perto e chegamos aos pontos que na história, né, é a média de pontos para subir. Isso tudo gera uma ansiedade antes dos jogos e foi o que aconteceu, fecha aspas. Mas eu vejo assim que o Cruzeiro é um time muito novo, né, podemos dizer assim, não é aquele time cheio de medalhões e soube lidar muito bem com essa circunstância dessa reta final na Série B, né, porque não deve ser fácil manter o foco com o Cruzeiro tão encaminhado para a Série A desse jeito e todo mundo falando que já subiu. Então isso é complicado demais para o jogador manter o nível, né, que o Cruzeiro tem feito isso muito bem. Eu fico impressionado, igual ontem mesmo já estava uns 48 minutos ali, quase acabando o jogo, e o Bruno Rodrigues dando carrinho lá na frente para tentar desarmar o zagueiro adversário e essa bola ir pro gol. É um lance assim que você não vê em nenhum outro time no Brasil, dá uma intensidade surreal de um jogador que jogou 90 minutos, uma pressão lá em cima absurda, tanto que o Operário acabou o jogo com a bola no goleiro. Isso é absurdo. Se você for lembrar, ano passado as vitórias do Cruzeiro 2020-21 com o Luxemburgo e o Filipão, e até com o Mano Menezes, tá? Você vê que o Cruzeiro acabava o jogo ali, todo mundo tava tenso, né? Todo mundo parecendo que passava numa bateria de choque ali, cardíaco, porque era um trem louco, ainda mais em 2018, 19, 17. Eu falo mesmo, o Cruzeiro ganhou aquele título da Copa do Brasil, sou extremamente grato, mas o que eu estressei com o Cruzeiro naquela época ali não foi brincadeira. Acho que eu nem estressei em 2 anos ganhando Copa do Brasil do que nos 2 anos na Série B, porque era pressão atrás de pressão, e o Cruzeiro não sabia jogar com um time com Arrascaeta, Thiago Neves, no caso, um time extremamente forte, né, e ficava mais retranqueiro. Isso aí me deixava louco. E agora com o Paulo Pezzolano a história é outra, mesmo com um time muito abaixo da técnica do Cruzeiro, né, não é aquele time historicamente o melhor time da história do clube, mas você vê que é uma pressão absurda. O Cruzeiro, a maioria dos jogos, faz o adversário comer a bola ali, ó, fica com eles, a bola, e deixa que nós se defende e pressiona, ou recupera essa posse, ou acaba o jogo igual foi ali com o goleiro Vanderlei aos 52 minutos. Mas enfim, quero saber o que você acha desse estilo do Paulo Pezzolano, se você concorda comigo, né, que aqueles anos lá de 2018, 2017 foi muito bom para a história do clube, os 2 títulos da Copa do Brasil, mas também foi um sofrimento ali, nós passamos uma pressão muito forte por conta daquela retranca do Mano Menezes. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar nós a chegarmos aqui a essa marca de 35 mil inscritos e 500, que é a nossa meta até o final desse mês de setembro. Vou deixar meu Instagram aqui na tela final também. Esse mês vou para Belo Horizonte, tô viajando aqui pelo Brasil, devo acompanhar alguns jogos no Mineirão nesse período, então me segue lá para você ver também, Gustavo.crz_, vai lá no Instagram. E aqui na tela final essas 2 sugestões, uma dessa aqui sobre um jogador do São Paulo que poderia chegar no Cruzeiro, que história é essa? Vai lá dar uma olhada, além também esse aqui um jogador do Cruzeiro que o Corinthians tem interesse, vai lá dar uma olhada também, e o link da Robotip com 20% de desconto na sua compra. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!